Olha, o tema da redação do Enem desse ano propôs uma discussão sobre as perspectivas de envelhecimento na sociedade brasileira. No Maranhão, os números mostram que ainda falta muito para proteger os nossos idosos. Aperta o play. Envelhecer é o reflexo do tempo. Um tempo que deixa marcas no corpo, mas também revela histórias de trabalho, família e de lutas. Mas para muitos idosos maranhenses, essa fase tem sido marcada não pela serenidade da experiência, mas pela dor do abandono e da violência. Enquanto o tema do Enem deste ano convida o país a refletir sobre as perspectivas do envelhecimento, os números aqui no estado mostram que ainda falta empatia e proteção. Segundo dados da Defensoria Pública do Maranhão, só nos primeiros meses deste ano no estado foram registradas mais de 1.700 denúncias de violência contra idosos, a maioria envolvendo negligência, abuso psicológico e golpes financeiros. Por exemplo, temos esses crimes patrimoniais que são praticados por vários meios, geralmente por contato eletrônico, através das redes sociais ou então de aplicativos específicos. Tem também esse problema da negligência praticada pelos cuidadores, os responsáveis, que são aquelas pessoas, geralmente são pessoas da própria família, porque que vê na prática que na maioria dos casos as pessoas idosas são os provedores do lar, né? Os mais jovens ficam ali, entre aspas, dependendo do dinheiro do idoso, da idosa. E muitas vezes eles praticam abusos, ou seja, dão destinação inadequada para esse dinheiro. Os dados da Defensoria ainda mostram que grande parte dos casos envolve mulheres acima dos 60 anos, o que revela o quanto o envelhecimento feminino ainda é alvo de vulnerabilidade e preconceito. Realmente, a maioria dos casos envolvem mulheres, que são também as provedoras do lar. Isso é uma constatação que a gente tem verificado. Mas tem casos também contra homens, né? Mas, assim, os abusos que são praticados, especialmente ali no meio da família, a maioria das vítimas são as mulheres. Tanto que em alguns casos a gente tem entrado até com medida protetiva de urgência para afastar aquele agressor do lar, lá na área de violência doméstica mesmo. Em fevereiro deste ano, o Maranhão deu um passo importante na proteção das pessoas idosas, com uma lei que trata sobre campanhas de prevenção e combate a golpes e estelionatos contra pessoas da terceira idade. Uma lei federal sancionada em julho aumentou as penas para crimes de maus-tratos e abandono, prevendo reclusão de 2 a 5 anos aos agressores. Para essa advogada dos direitos da pessoa idosa, apesar das novas leis e campanhas, é preciso fortalecer políticas públicas e ampliar a rede de apoio, especialmente nos municípios do interior. O que acontece nos interiores do Maranhão? Nós não temos delegacias especializadas, o que já dificulta esse atendimento. A pessoa idosa, ela já não consegue, essa subnotificação não chega às vezes nos órgãos, porque não tem um atendimento, não tem aquele acolhimento necessário para as pessoas que sofrem qualquer tipo de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial ou mesmo o abandono. Então isso dificulta essa subnotificação, porque a pessoa idosa ela acaba se recolhendo, né, para denunciar, seja por vergonha, seja por medo, porque normalmente quem comete essa violência é alguém da família. Envelhecer é um direito, mas proteger essa pessoa idosa é um dever de todos nós, porque nós vamos envelhecer, nós esperamos envelhecer, e envelhecer com segurança, com saúde, né, com qualidade de vida. Olha, essa discussão sobre a qualidade de vida do idoso aqui no nosso país, eu gosto de englobar, porque os números aqui no Maranhão não são favoráveis. No resto do país acontece tudo que acontece aqui, né? Esses tópicos que foram colocados sobre a utilização do dinheiro do idoso de forma indevida, né? Porque eu juro para vocês, eu acho inacreditável uma coisa dessa, né? Um parente, um filho, utilizar do dinheiro do idoso para se beneficiar. Sei lá, tem umas coisas, eu acho que eu fui criado em outro planeta, sabe? Uma outra situação, eu não sei, não entendo.
Porque é o tipo da coisa que eu não admito, não, esse tipo de coisa, não. A pessoa se apropriar daquilo que não é dela, sabe? Já pararam para pensar nisso? É ridículo, sabe? Se você se predispõe a cuidar do seu pai, da sua mãe, que eu acho que não é caridade que você está fazendo, não. É obrigação, né? Porque quando tu era bebê também, quem limpou a tua bunda lá, quem te deu banho, quem te alimentou, né? Que nem dente na boca tu tinha, foram os seus pais. Então, neste momento agora da vida, é o mínimo que pode ser feito, é você retribuir tudo aquilo que foi feito por você. Ponto. Então, a pessoa pegar o dinheiro do idoso, do aposentado, para se dar bem, aí não, pô. Aí, e tem gente que se apropria do dinheiro e ainda agride o idoso ainda. A gente sabe de casos, um monte que passa por aqui. Muitos casos, muitos. E outra questão, além da violência também, é que se você parar para pensar, tem um ponto positivo e outro negativo em cima dessa coisa, né? O ponto positivo é que o brasileiro está vivendo mais. Isso são números nacionais, viu? Né? Porque antigamente, quando dava 40, 50 anos, você já era idoso, você não prestava mais para nada, né? O brasileiro está tendo uma longevidade, essa é a grande verdade, graças à qualidade de vida. E isso são números que a gente vê claramente, não é verdade? Agora, o lado ruim da coisa é que a gente corre o risco de ficar como países da Europa, como a Itália, uma população velha porque não se renova. As pessoas casam, não têm mais filhos, né? Muitos não optam por nem casar, nem ter filhos. E aí a vida aqui segue e o tempo passa para todo mundo. Então, isso é um problema, né? Que amanhã ou depois vocês vão entender o que eu estou falando aí. Nós corremos o risco de ter uma população idosa, na sua maioria, como acontece em países da Europa. Viu? Aí, tá vendo? Tá aqui, ó. Bora, meu idoso, tá falando demais. É assim. Respeita não. Vou garoto, pô. Nós temos longevidade, meu querido Aderson. Isso é importante.